Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 140 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Comigo aqui na bancada, o Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos. Também João Jabur conosco. Bom dia, Jabur. Muito bom dia a toda a nossa grande audiência. Kleber Santos conosco. Bom dia, amigos que nos acompanham nessa manhã. Repete o bom dia aí que não saiu. Bom dia, Café. Bom dia, amigos que estão nos acompanhando nessa manhã. Eu sou o economista Reinaldo Café e hoje recebemos aqui no Café com Política o subsecretário de Relacionamento com Municípios da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, Dr. Rubens Cury. Dr. Rubens, prazer em recebê-lo novamente aqui no Café com Política. Obrigado pelo convite. Bom dia, Bizarra, Café, Kleber e o amigo João Jabur. Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Bom, estamos aí passando a limpo, né, a política. Vamos, né, nesse primeiro bloco, falar um pouco da política do Estado de São Paulo. Vamos começar já com o assunto que foi mais polêmico na semana, né, que foi aquela fala ali do Kassab, que é do seu partido, né, sobre, né, o Haddad ser um ministro fraco, o Lula não seria eleito, mas ontem já o Kassab disse, não foi bem isso, entenderam errado, tem muita coisa que vai acontecer, eu quis dizer do Haddad que na verdade ele não é fraco no que ele faz, mas ele tem enfraquecido nas negociações. Como é que você viu isso tudo, Cury? O nosso presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, nosso secretário de governo, ele sempre é procurado pela imprensa pela visão ampla que ele tem da política nacional. Larga experiência, foi ministro por 3 pastas, prefeito de São Paulo, deputado federal, deputado estadual, secretário de governo. Ele expressou o que realmente está todo mundo vendo, né? Uma política econômica que não vai bem. Então, talvez até uma maneira de alertar o presidente sobre toda essa situação que está acontecendo no país. Mas ele é muito ponderado, muito equilibrado, ele tem um bom relacionamento no governo federal e um homem, uma liderança política importante hoje também, um bom conselheiro do governador Tarcísio. Então, nós temos que sempre dar ouvido ao que ele fala, porque normalmente ele não erra, não. Muito bem, Jabur. As palavras e os gestos têm muitos destinatários, não é, Kleber? Com certeza. Não são apenas a expressão de uma opinião pura e simples, mas eu acho que essa crítica do Kassab, pontual, no momento milimetricamente escolhido, tem objetivos e tudo mais, né? Na reforma ministerial, né? Também. E olha, o PSD está aqui, é um partido que tem importância, que tem o seu espaço, etc, né? Mas ontem o Rubens participou, podemos mudar de assunto, né? Rubens participou em São Paulo como subsecretário de uma reunião do governador, né, Rubens, com prefeitos, né? Que é exatamente o seu público-alvo. Eu gostaria que você falasse sobre isso, o que é que isso significou. O governador ele quis receber todos os prefeitos do estado de São Paulo, os reeleitos e os novos, né? Para fazer um balanço do governo do estado, né? As ações que o governo tem junto aos municípios, todos os secretários presentes, alguns usaram da palavra, outros não, mas o governador, com a eloquência que ele tem, o conhecimento que ele tem do estado de São Paulo, ele pôde mostrar aos prefeitos os caminhos que os municípios têm para conseguir recursos e apresentar os projetos para o governo. Porque tem muito município que o prefeito nem sabe o que o governo pode oferecer. E quando chega lá pedir alguma coisa, não tem projeto também. Então foi para alertar, primeiro pela situação econômica, ele não vê com muito otimismo o ano de 2025. Então cada município fazer o dever de casa, cuidado com a folha de pagamento, diminuir os custos, não abrir coisas novas sem poder ter o custeio, que é muito prefeito, abre a unidade de saúde, que é o hospital municipal, e depois não tem condições de manter. Então foi uma reunião ampla de 3 horas, onde o governador pôde expor tudo que ele tem feito pelo estado de São Paulo, um investimento nesse ano de aproximadamente 35 bilhões, o governo tem,
E os prefeitos saíram satisfeitos e cientes que o governo é um governo municipalista. Tem tudo para caminhar bem esse ano junto aos municípios. Kleber. Doutor, em relação aí a projetos, o senhor citou, eu já vi muitos prefeitos, muitas cidades perderem dinheiro, perderem recursos, o governo tem lá dinheiro para liberar, mas o prefeito não tem nenhum projeto na gaveta, não tem nada e acaba perdendo. Muitas obras, serviços que poderiam ser feitos na cidade não são realizados justamente por falta de projeto. Não seria a hora de criar, de constituir, de ter ou um consórcio regional, alguma coisa assim, para criar, para elaborar projeto para os municípios? Porque isso é uma carência que a gente percebe há muito tempo. Um tipo de um centro de serviços compartilhados de projetos. Exatamente, exatamente. Então, veja bem, eu tenho duas experiências sobre isso, né? Primeiro, como prefeito que fui, segundo, como assessor também no governador Serra. O governador Serra tinha uma obsessão em deixar os projetos na prateleira. Quando não houvesse condição, apresentava. Tanto que o secretário de planejamento dele era o Dr. Luna, que é uma pessoa extremamente inteligente, preparada para isso. Então, faça projeto, mesmo que você não tenha recurso agora. Você pode ter daqui a um tempo. E o Kassab também conta uma história que ele tinha na prefeitura projetos importantes na área de infraestrutura e uma vez ele foi despachar com o presidente Lula. Pediu obras grandiosas. Você tem um projeto? Tem. E conseguiu, na época, 11 bilhões. Então, as prefeituras pequenas, o RH, o pessoal das prefeituras pequenas são normalmente despreparados pelo baixo salário. A prefeitura não pode dispor de grandes profissionais. Então, a Associação Paulista de Municípios, agora está sob a gestão do ex-prefeito de Campos do Jordão. Eu estive conversando com ele, porque os consórcios intermunicipais foi uma área que eu tive durante muito tempo coordenando isso. Devo voltar agora. E, inclusive, tem mesmo esse pensamento que a gente possa levar aos municípios os projetos que eles desejam. Porque senão você não tem como viabilizar numa gestão, se ele não tiver projeto, as obras que ele precisa. Doutor, teve um caso, diz que com o Dória, que ele chegou, perguntou dos projetos, ele queria projetos, algo diferente, e a prefeitada só falava em asfalto. Né? Só existe problema de asfalto. E nessa linha, foi anunciado aí a questão de 64 milhões para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e Bauru ficou de fora. Qual que é o critério de liberação desses recursos? Olha, eu não sei se é falta de projetos, mas normalmente, por exemplo, paralelo a isso, tem o FEHIDRO. É o FEHIDRO, é os 64 milhões para ele. Paralelamente existe o FIDE, né? Que é um recurso da Secretaria da Justiça. Eu coordenei isso, tinha 130 milhões. A prefeitura que apresentava o projeto enquadrava nisso. Teve um tempo para as prefeituras apresentarem o projeto. E a gente via nesse recurso as dificuldades. O FEHIDRO, eu não sei dizer o critério, mas provavelmente é por falta de projetos. O Bauru não teria recebido por falta de projetos. São 53 prefeitos que tiveram e parte assessores. Vamos ver a notícia que o JC repercutiu, nós repercutimos aqui também. Jabor. Bom, por tudo que você tem observado, Rubens, olhando agora o campo político, o aspecto político do governo do Estado, olhando também um pouco mais amplamente o cenário nacional, com tantos candidatos que vêm surgindo, principalmente mais ao centro ou ao centro-direita, você avalia, a sua opinião particular é de que o governador vai ficar mais um mandato, ou vai tentar pelo menos a reeleição, e isso gera toda uma situação, uma configuração diferente, tanto na movimentação política, quanto mesmo administrativa, né? Afinal, nós estamos no ano que antecede o ano eleitoral. Veja bem, então eu posso falar coisas que eu ouço e coisas que eu acho. As duas vão bem, né? Vamos para as duas coisas. E a gente emite o nosso juízo de valor. Primeiro, o que eu tenho ouvido lá. Né? Então, antes de ontem, eu tive contato com inúmeros deputados estaduais, federais. Os federais são mais interessantes porque eles estão em Brasília, né? Eles têm muito mais informações. Bom, a sucessão do Lula já começou.
a gente vê, ele é o candidato, a não ser que tenha algum problema de saúde até lá. Ele é um candidato muito forte. Por que ele é muito forte? Ele ganhou 5 eleições, 3 com ele e 2 com a Dilma. Eu posso dizer, porque todas as eleições presidenciais, desde o Fernando Henrique, em 98, eu coordenei aqui a região. Depois, em 2002, com o governador Serra, coordenei contra o PT. Em 2010, eu já coordenei em todo o interior, que o governador Serra de novo foi candidato. E todas nós perdemos. Em 2014, eu posso te dizer que foi a derrota que eu mais senti do senador Aécio Neves, que perdeu por 2%. Para Dilma. Então, é difícil ganhar do PT a nível nacional. Então, o Lula, eu acho que ele vai ser um ano difícil, um ano fiscal difícil, mas pode ser que ele melhore um pouco. Então, qual o cenário que a gente vê? Colocado a candidatura dele. Tem que ter um candidato de centro-direita, não pode ser um candidato só da extrema-direita. Então, essa pessoa que eu vejo com mais possibilidades é o governador Tarcísio. Quer dizer, tem uma postura mais de centro, mais equilibrada, agrega mais. Agora, o que eu ouço, ele tem 50 anos, tem uma reeleição ao governo de São Paulo. Eu vejo que não há candidato para se opor a ele. É uma eleição garantida, fica mais 4 anos, em 2030 ele sai do governo, é candidato a presidente da República. Porque eu tenho convivido com ele, é uma pessoa extremamente muito inteligente, estudioso. Você vê ele falar do interior de São Paulo, impressionante. Ele chegou em São Paulo, está em São Paulo há 2 anos e pouquinho, e preparado. Mas então tem esse. Agora, como é que ele pode dizer que ele é candidato? Vamos supor que o ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível, mantém uma candidatura até no último minuto, até tentando registrar. Como é que o governador vai se desvincular sem segurança de ser? E tem essas candidaturas avulsas que falam aí, o Marçal e esse cantor, que vai atrapalhar, só vai atrapalhar, vai tirar o voto da direita. Mas você não acha que aí, quando você tem só 2 candidatos, a chance de segundo turno diminui? Porque quem tem a máquina pública normalmente trabalha assim. Aqui em Bauru a leitura era essa. O que não se imaginava em relação à disputa com a Suelen é o enfraquecimento da candidatura do Dr. Raul. O Dr. Raul, ele tinha nas pesquisas uma performance maior. Se ele tivesse ali mais 5 mil votos, ele teria levado para o segundo turno. Então, numa leitura em que você tenha o Lula de um lado e somente um candidato forte do outro, você diminui a chance de um segundo turno. Então, se você tiver um candidato da direita, mais um Marçal, eventualmente, ou um Gustavo Lima, a chance de segundo turno aumentaria. É uma leitura correta, o senhor que coordenou inúmeras campanhas? Mas eu acho que nesses casos aí, eu acho que atrapalha porque são candidaturas que vão ter mais do que 15% dos votos. Tanto o Marçal como o Gustavo Lima. Então isso daí fragmenta muito o campo político. Então, e uma candidatura de um campo só, que é a do Lula, ela se fortalece nessa situação. Vai depender muito da entrega que ele tenha com a questão política. Pois não, Kleber? Questão econômica, né? Exato. Doutor, uma coisa interessante do PSD é que ele reúne lideranças tanto da direita quanto do centro e até nomes mais moderados da esquerda. Essa diversidade de perfis, o senhor acredita que é um ponto de força ou pode ser um desafio aí nessa composição das eleições do ano que vem? Não, o PSD tem uma liderança forte que é o Kassab, né? Ele está comprometido totalmente com o projeto do governador Tarcísio, tanto a nível estadual como a nível federal. Isso não há dúvida que o PSD caminha junto com o governador Tarcísio.
Como o MDB, veja bem, o MDB, o Baleia, presidente nacional, ele tem caminhado sempre aqui no governo, seja com o Rodrigo Garcia, com o Dória, agora com o Tarcísio. Mas em nível nacional, que é muito forte, com governadores e senadores do Nordeste, ele não se opõe a isso, que apoia o governo Lula, e sempre apoiaram. E há ainda uma situação que o MDB pode caminhar para ser o vice do presidente Lula. É nesse recorte que eu gostaria, né? A gente estava conversando um pouco nos bastidores. Passa a impressão, então, que a vida útil do Alckmin, né? E do PSB de bola, né? Já está estabelecida, né? E aí um aceno maior para o MDB, que passa a ter uma relevância grande. Em Bauru, né? A gente tem que ter trazido aí a influência, né? Do comando do MDB em nível local. Então, o MDB seria o preferido, então, para uma composição futura aí com o Lula. Federal. Federal. Mas o MDB estadual, eu vejo que não digo pelo presidente Baleia Rossi, eu estive com ele ontem ainda, mas pelos deputados, não é o ar não, viu? Pelos deputados estaduais e federais, talvez mesmo uma posição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Se o MDB for para o Lula, eu saio do partido, né? Porque ele teve uma disputa muito, muito difícil com a esquerda em São Paulo e foi apoiado pelo centro, pela direita, então não há sentido ele ficar. Então muita coisa ainda há de se caminhar. Mas eu entendo que realmente o MDB deve ocupar a candidatura de vice no lugar do ex-governador Geraldo Alckmin. E o PSDB ainda está no processo de extinção praticamente, deve ser incorporado, não é, Rubens, pelo PSD, que é o seu partido. Isso. Esse é outro encaminhamento também, né? Em relação ao Bolsonaro, né? Eles estavam tentando colocar naquele pacote da anistia e mudou um pouco a estratégia, porque a anistia do 8 de janeiro iria no sentido daquelas pessoas que invadiram ali. A gente sabe que tem pessoas simples, estão recebendo uma condenação exagerada, e houve agora um movimento político para a questão da ficha limpa, né? Reduzir o tempo, né, de ausência na política, ficando para 2 anos. Um dos argumentos é que com 2 anos a memória do que o cara aprontou é maior e você não reelegeria o sujeito. Com 8 anos você já esqueceu o que ele fez, né? E há esse movimento grande aí, o que tornaria, né, o Bolsonaro elegível. E há uma expectativa, com o Alcolumbre assumindo o Senado e principalmente o Hugo Mota, dentro do acordo que foi firmado, essa pauta pudesse caminhar. Dada a sua experiência política, você acha que isso logra êxito ou o sistema não olha muito bem assim? Eu acho que o sistema não olha bem e eu acho dificilmente ele tornar-se elegível. Até o próximo ano. Dificilmente isso vai acontecer. E também é uma pauta que está lá. Mas eu vi uma declaração do Hugo Mota, não é uma pauta prioritária para a Câmara Federal. Eu acho que caminha mesmo para o ex-presidente continuar inelegível até o próximo ano. E aí, dentro daquilo que a gente está fazendo leitura, talvez ele entre com a candidatura, com algum vice, fazendo a mesma estratégia do Lula, que é esperar aquele tempo que o tribunal tem que avaliar essa candidatura, anula a sua candidatura, mas ali naquele momento fala, o meu vice vai assumir a partir de agora. Eu acho que esse é o encaminhamento. Por isso, a dificuldade de encontrar um nome como o Tarcísio, que não teria que estar sujeito a esse tipo de situação. Perfeito. Quer dizer, fica muito instável o processo e pelas características do ex-presidente Bolsonaro, ele não vai se expressar logo, olha, eu não sou candidato do nosso grupo é o Antônio. Eu acho que ele vai deixar isso mais para frente, isso daí enfraquece as demais candidaturas. Aí fica mais fácil a esposa ou eventualmente um filho dele, quer dizer, alguém ali do seu clã, né? E se essa candidatura que sair do núcleo menor dele, do núcleo familiar dele, não se viabilizar, quer dizer, outras candidaturas seriam postas também. Por exemplo, PSD.
se fragmentar muito, o PSD tem o Ratinho, que é um governador do Paraná extremamente bem avaliado. Um tem 2, outro 3, outro... De repente, o Ratinho poderia ir para o segundo turno também. E é uma outra eleição. Então, o jogo está posto aí. Mas depende do presidente Bolsonaro. Como é que ele vai se comportar. Hoje, com alegria, recebendo aqui o subsecretário de Relacionamento com Municípios da Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais, Rubens Cury. É duro falar esse cargo teu aqui, é muito comprido, Cury? Fala, médico e ex-prefeito, tá bom demais. Né? E para os íntimos, Rubinho, é isso ou não? Isso. Kleber. Tem uma informação aqui que você me permite, antes de discutir a política novamente, para ver se o Rubens confirma, desmente ou deixa tá ali no limbo. No limbo. Soube que o pessoal lá da Santa Casa de Pederneiras quer o Rubens presidindo lá. Presidindo a Santa Casa? Santa Casa de Pederneiras, né? Eu não sei se teria tempo para isso. Imagino que tenha... Não, lá é o seguinte, lá bom, eu sempre digo, sou filho da Santa Casa, né? Nasci na Santa Casa de Pederneiras, me graduei e fiz especialização em clínica médica na Santa Casa de São Paulo. Depois voltei para Pederneiras, para Santa Casa, meus 3 filhos nasceram lá e trabalhei muitos anos. Saiu uma época e agora eu voltei há 1 ano e meio, eu viabilizei lá uma enfermaria para idosos e doentes paliativos, enfermaria com alto padrão, para o SUS, para pobre mesmo, ar-condicionado, televisão nos quartos, uma equipe multidisciplinar. Então eu toco essa enfermaria. Hoje de manhã eu já passei lá. Passei visita lá, mas não o presidente da Santa Casa, não, eu sou um médico da Santa Casa. Claro que eu ajudo a organizar, criar condições para atender bem a população, mas presidente não. Kleber. Mas inclusive tem algo fantástico aí que o Dr. Rubens faz em Pederneiras, que pouca gente sabe, que é um instituto, que faz parte também só para idosos, né, doutor? Que são voluntários, médicos, psicólogos. Instituto Bruno Cury, né? O nome do meu filho, nós temos lá mais de 800 idosos cadastrados, que a gente faz um atendimento com uma equipe também multidisciplinar, totalmente voluntário. O Instituto não recebeu e nunca receberá recursos municipais, estaduais ou federais. Aí dinheiro da iniciativa privada. Vamos lá, doutor, o PSD, ele saiu das eleições de 2024 como o partido que mais elegeu prefeitos em São Paulo, né? Ele tem hoje o que? 206, 207 prefeitos, aproximadamente. 206 prefeitos. Quer dizer, significa que tem uma grande rede de apoio aí espalhada no estado todo. Olhando para o futuro, qual é a ambição do PSD para as eleições do ano que vem? Em questão de deputados estaduais, federais aqui no estado de São Paulo. É ser o maior também? O que está sendo projetado? Sim. Bom, primeiro, né, é o partido mais organizado que eu conheço. Porque tem uma liderança, que é o Kassab, que se dedica integralmente à política. Integralmente à política. Então as chapas estaduais, federais já estão sendo montadas e são chapas muito fortes. Nós estamos estimulando cidades acima de 100 mil habitantes a lançarem um estadual e um federal, como Bauru vai acontecer, Marília deverá acontecer, Jaú vai ter mais dificuldades, enfim. Então vai ser uma chapa que a expectativa é eleger em torno de 20 a 22 deputados estaduais e de 15 a 18 deputados federais. Número expressivo de e além de governadores. Então é um partido que vem mesmo, já se consolidou, mas ele tem ambição de poder. Ou seja, é um partido que tem acho que o Novo também vai um pouco nessa linha, mas é aquela coisa do propósito, né? Ele montou uma estratégia, né? Atraiu inúmeros prefeitos, né? A própria prefeita de Bauru mudou, acabou elegendo aqui em Agudos e o Pradinho lá de Lençóis migrou também, então aqui em nível regional fez esse trabalho, é aquela coisa, né? É como se fosse um crescendo, né? Vou comendo pelas beiradas, daqui a pouco eu tenho uma massa crítica tão grande que garante toda a relevância. Agora, fazendo um recorte em nível local, aqui se falou das candidaturas, né? E certamente há uma leitura, né? Uma certa crítica até de um apoio à prefeita de Bauru, ao Prado de Lençóis. Ele sinaliza também no MDB com o Rodrigo Mandalite, com a sua própria mãe, a Lúcia Rosim, que está sendo inclusive objeto de crítica ao fato de ela ter sido indicada como secretária
municipal. E tem o Júnior Rodrigues também, que é do PSD. Há algum tipo de tratativa? É muito cedo ainda para essa questão. Lembrando que se for do PSD de dado mesmo, aí ficariam restritos no caso aí, um apoio ao Júnior Rodrigues e ao Pradinho de Lençóis. Não, já há uma discussão sobre isso, então, inclusive junto com a prefeita Sueli, a mãe dela é candidata, Sueli, Dona Lúcia, candidata a deputada federal. Ela está no PSD ou está no PP? Ela não está no PSD, mas deverá migrar para o PSD. É porque o marido é do PP, né? PP, isso. E, bom, ela é candidata a federal pelo PSD. E a estadual? Estadual, o Júnior, o vereador, se colocou à disposição do partido, esteve em São Paulo, já falou comigo, falou com a prefeita, sinalizando que ele gostaria de ser se necessidade houvesse. O Rodrigo Mandalite, que está no MDB, ele teve uma ação muito importante na reeleição da prefeita. Então existe, digo, um compromisso, mas a prefeita ajudá-lo também. Agora, ele ficaria no MDB, viria para o PSD, isso é uma discussão ainda que está em aberto. Está em aberto, é possível até que aconteça isso. Mas ele perderia aí um comando de um importante partido, né? E hoje, o próprio JC trouxe ontem, nós repercutimos aqui, a própria chave daqui, até brinquei, o Mandalite é o novo Kassab de Bauru, né? Porque emplacou a CEPLAN, emplacou o Daita, emplacou o presidente da Câmara Municipal, tem ocupado outros espaços dentro do governo. Três secretarias, né? Foi habilidoso na formação da chapa, né? Trouxe o Marquinho, que estava no PSDB. O Sandro Bussola, líder da prefeita. Então ele teve... É a segunda bancada. Foi habilidoso e teve sorte, né? Às vezes você traz as pessoas que não se elegem depois. E a própria maneira dele fazer política, sempre muito aberto, tem um estilo aí que agrada, eu acho que tem condições de Bauru voltar a ter deputados de Bauru e região. E o Prado, ex-prefeito de Lençóis, que está no PSD, também se colocou, candidato a deputado estadual. Então, eu acho que a região nossa de Bauru ficaria não restrita, né, com essas candidaturas. E claro, outros candidatos e outros partidos surgirão, mas eu acho que esse é o momento que talvez nós tenhamos condições de eleger mesmo. O que eu sinto, né, em São Paulo? Quer dizer, Bauru, a região de Bauru está desguarnecida desde que o deputado Pedro Tobias saiu. Os prefeitos me procuram, e agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos de deputado. Porque a diferença é enorme na região onde tem deputado. Eu vejo a região de Rio Preto, de Ribeirão Preto, próprio Marília, com o Vinícius Camarinha, que agora se tornou prefeito, região de Prudente, o deputado Mauro Bragato, região de Araçatuba, enfim. Acho que está na hora de a região criar juízo, mas o eleitor, o Kleber sabe disso, eu me lembro, eu era jovem, eu votava no Franciscato. Eu era estudante de medicina, eu vinha para Pederneiras, eu votava no Tidei e no Purini. E depois o Múcia Tobias me procurou um dia, eu era só médico em Pederneiras. Múcia Tobias me procurou um dia e falou, ajuda o Tugangerame. Eu me lembro que em Pederneiras ele teve acho que 500, 700 votos, e ele foi acho que o penúltimo, né? Na primeira eleição ele é federal. Então a região votava, mas não tinha essa mídia, não tinha essa... O Rodrigo foi o último, né? Aí o Capitão Augusto tem esse problema de identidade com a cidade, né? Mas não é, né? Mora, mas não mora, ainda agora com esse casamento com a Dani Alonso, parece estar mais lá em Marília do que aqui, então a cidade não tem essa conexão, né, com Augusto, né, o Jabur, essa é a grande realidade, né, então... É difícil, e eu vejo um problema extra aí, né, nesses tempos de Tidei, de Purini, de Franciscato, de Abraim, a política tinha uma outra configuração, não é, Rubens? E com o tempo, com as mudanças de legislação e com a evolução das coisas, a política se tornou um grande negócio para a candidatura, né, Rubens? É difícil, a gente sempre fala a cada véspera de eleição
estadual. O Bauru precisa se unir, não podemos lançar tantos candidatos, temos que fazer um pacto, etc, etc. Mas eu acho que isso é praticamente impossível, porque para muitos dos candidatos a campanha é um negócio. Nem importa tanto se vai ser eleito ou não. É o tal do fundo eleitoral, fundo Isso, partidário. Aí eu quero ser vereador. Exato. O meu partido vai ser coadjuvante? Não, eu saio e seja o que Deus quiser. Se eu tiver ali 10 mil votos, já alicercei para ser vereador. E mais, isso, e se eu tiver alguma representatividade, eu vou receber uma ajuda do partido, uma ajuda financeira, e aí só Deus sabe o que é que se faz com essa ajuda financeira. Só para confirmar, então, com a dona Lúcia Rosim, já está encaminhado para ela entrar no PSD e ser candidata a deputado federal, é isso? Ela é candidata a deputado federal. Agora, o encaminhamento para o PSD depende bem muito da prefeita, ver as conjunturas, mas eu acho que ela tem vai grande sair chance. pelo PSD, já esteve lá com o secretário Kassab, as coisas estão bem encaminhadas. Bom, para a gente fazer um recurso mais operacional, eu entrevistei aqui o doutor Sebastião, da Faculdade de Medicina, também com o doutor Marcos Cabelo, que deixou um abraço. Ele foi fazer uma cirurgia e falou, pô, vejo na hora do almoço o resto. O vereador Arnaldinho está mandando um abraço aqui para o Rubens Curi também. E aí ele colocou que a cidade entraria, ele não quis dizer isso, mas é fala minha, né? Numa barca furada com o hospital municipal, posto que tem o Lauro de Souza Lima, que poderia ser de média complexidade, e tem ociosidade. Ele, na visão dele, seria muito mais produtivo para a cidade investir no Lauro com o governo do estado do que uma construção do hospital. Porque o dinheiro até para construir, ok, mas depois a manutenção de um hospital não é fácil, né? Um custo operacional. Qual a tua visão, sendo da área? Seria o melhor arranjo para a gente... Lembrando que não só Bauru, também atenderia um pouco a região. Então, o que eu vejo hoje? Essa luta por falta de vagas de internação. Então, o doente está no UPA, o médico indica porque ele precisa internar. Porque quando o paciente vai num pronto atendimento, ou ele tem alta, ou depois tem que fazer, estabiliza ele e vai para casa, ou ele tem que internar. Então aí é o grande problema, a internação. E nós temos, Bauru é a cidade que tem mais hospitais públicos, nós temos 5 hospitais públicos. E por que acontece tudo isso? Então, conversei bastante com o doutor Sebastião, semana retrasada com o doutor Rúgulo, que é o superintendente da FAMESP, e tive também um encontro com o secretário atual do município, que é o doutor Márcio Cidades, que é uma pessoa que também conhece saúde pública. Talvez esse hospital municipal já tenha algum estudo que ele seja só um hospital dia, quer dizer, para desafogar as UPAs, que é onde tem o grande problema, é o doente no corredor. Então, talvez esse hospital municipal já esteja algum estudo para que seja um hospital dia. E o hospital, o Instituto Lauro Souza Lima, que ali seja uma extensão da Faculdade de Medicina da USP, do Hospital das Clínicas. Um campus de medicina, ligado à FAEPA, que é ligado à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, o secretário municipal de saúde esteve visitando o doutor Sebastião. Então, acho que as conversas caminharam bem. Eu tive com o doutor Eleu, secretário da saúde. No começo ele teve uma reação um pouquinho a essa questão do Instituto Lauro Souza Lima. Porque, claro, vai ter sempre reações contrárias. Então, você tem que apresentar um projeto para que isso viabilize. Então, doutor Sebastião, muito preparado, tem experiências anteriores na USP Ribeirão Preto. O secretário municipal de saúde tem uma visão grande, já trabalhou na Secretaria Estadual de Saúde, o secretário Barradas, na época do governador Serra. Então, também está aberto a essa discussão. E a FAMESP também melhorar a questão da gestão dentro do estadual e do base, né? Melhorar, quer dizer, você diminuir o número de dias de pacientes internados, abrir mais vagas, então eu acho que a saúde tem que melhorar. Isso impactaria na melhoria também da CROSS? O CROSS. Como é que está? Nós temos acompanhado às vezes a fila do CROSS, 9 dias, 12 dias, chegamos até 35 dias, né, para uma internação. O CROSS tem, na regionalização de saúde, que a Secretaria da Saúde deve
anunciar. Tem muitas santas casas do interior que têm leitos ociosos. Então, esses leitos de retaguarda, esses pacientes mais crônicos iriam, por exemplo, para a Santa Casa de Pederneiras, tem leito ocioso, Hospital de Duartina, Hospital de Lençóis. Então, para abrir as vagas para os pacientes que têm mais emergência. Então, a regionalização acho que tende a melhorar também, porque o CROSS é um centro de referência, oferta de serviço, é lá em São Paulo. Então, às vezes, eu conheço o diretor do CROSS, às vezes eu tenho que ligar para ele e falar, olha, tem um paciente esperando, olha, é uma dificuldade enorme. Então, tenho também um projeto para ter o CROSS regional. CROSS regional. O CROSS fica em Bauru, regula os leitos da região. Então, é um processo que o secretário de Saúde vê com entusiasmo isso também. Agora, essa luta é permanente, né? Permanente. O que eu vejo agora é uma luz de pessoas preparadas tentando melhorar a questão da saúde em Bauru e região. Bom, são 43 pessoas aguardando uma internação. O mais antigo tem 35 dias de espera. É um paciente aguardando uma cirurgia vascular. É muito tempo, né? Muito tempo. Não, eu tenho cirurgia cardiovascular aguardando 10 meses. Ou seja, é um cirurgia problema de revascularização. Kleber. Antes disso, o vereador Márcio Teixeira acompanhando, mandou um abraço também pro Cury. Tô parecendo o Maguila, né? Um abraço para cá. É audiência. Doutor, o senhor mesmo citou que Bauru, em termos de hospitais, nós temos aqui 5, né? Que o senhor falou. E chegamos a esse ponto, quando a gente fala em saúde, em qualquer lugar, quando fala em Bauru, já vem aquela, puxa, Bauru é difícil. A minha pergunta é falta de recursos que chegou a esse ponto ou é falta de gestão? Por que Bauru vive esse drama na saúde há tanto tempo e não resolve? Olha, não é Bauru. Se você conversar em Rio Preto, que tem um hospital de base lá, referência, Faculdade de Medicina de Excelência, que é a FAMERP, também existe o mesmo problema com relação à CROSS. Ribeirão Preto, que tem 2 hospitais de clínicas, outros hospitais também. Porque o governo tem quase 100 hospitais, tem com gestão própria e com gestão de OSs. A congestão de OSs melhora, a eficiência é maior. E as OSs recebem recursos anuais do orçamento. O deputado Pedro Tobias, ele tinha um projeto para ter uma agência reguladora que controlasse as metas dos hospitais cuja gestão não era do Estado. Esse projeto não andou. O que eu acho que tem que ter? Quer dizer, metas. Olha, o Hospital Estadual de Bauru tem que fazer 30 cirurgias cardiovasculares por mês. Tem que fazer 2, 3 próteses de quadril. Prótese de quadril tem 8 anos, pessoas esperando. 8 anos. Já era, né? Prótese de quadril. Então, eu vejo essa deficiência. Claro, recurso insuficiente, como sempre tem na saúde, e uma falta de regulação do governo em cima desses hospitais indicativos. Muito bem, esse foi o Café com o Político. Doutor Rubens, quero agradecer a sua presença, certamente teremos outras oportunidades aí, parabéns pelo trabalho. Rubens Cury, subsecretário de Relacionamento com Municípios da Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Um bom dia, bom fim de semana. Obrigado, uma alegria sempre estar aqui com esses craques da política, e o Bizarro está quieto hoje. Ele está comendo o pão de queijo. Pãozinho de queijo, eu não posso tá comer, porque eu vou fazer um exame, ele está suprindo a minha... Mas ele está tomando outros negócios agora, então a gente vai ver. Suplementos. Eu escutei isso. Bom, uma alegria estar aqui, conversar com todos vocês, conversa informal. Acho que a fronteira nossa é Bauru e região. Eu tenho que estar atento aos avanços e também atento às cobranças e tentar sempre trabalhar por isso. Eu vou me empenhar para que Bauru tenha em região um deputado estadual, um deputado federal, como você falou, o capitão Augusto e a deputada Dani Alonso,
filha do meu amigo, ex-prefeito de Marília, também tem dado também uma contribuição à nossa região. Nessa eleição eles também participaram bastante. Enfim, trabalhar por Bauru e região e acreditar que a gente sempre vai melhorar, inclusive na saúde. Um abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Rubens Cury conosco, Kleber. Uma boa semana para você. Ótima semana para você também, para todos que nos acompanharam nessa manhã. Qual que é o seu Instagram que você estava gravando ali? Rapidinho, vai. @Kleber Marketing Político. Com K, né? Com K. Meu caro João Jabur, tudo certinho pro JC desse fim de semana? Tudo certinho, finalizando hoje e para todos um bom final de semana. Muito bem, esse foi o Café com Política, a gente volta na próxima segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã, com um novo convidado, fazendo toda a interpretação da política em modo geral, né? E na segunda-feira, eu, o Bizarra, o Colim, estaremos de volta aqui com o Cidade 360. Um ótimo final de semana para todo mundo, a gente volta a se falar na segunda-feira, bem cedinho, às 6h da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Até lá, tchau, tchau! Você ouviu Café com Política, sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.